Boa tarde, Irmandade. Boa tarde, devotos. Como vocês estão, meus caros ouvintes? Espero que estejam bem. Hoje, o episódio de hoje é uma sugestão de um livro chamado The Way of Man, né? Ou Código dos Homens, é a tradução. Foi uma sugestão aqui do Anders, né? Um dos nossos patrocinadores. Já vou começar agradecendo os patrocinadores, né? Primeiramente o Anders, que sugeriu o livro. Eu vou estar lendo ele comentando com vocês aqui. Outros patrocinadores aqui, o Welds, a Mariá e o Wendel. Um abraço para vocês aí, patrocinadores do OCS. Eu achei o tema do livro muito bacana, né? Falando sobre essa questão da masculinidade, né? O ser homem e tudo mais. Achei muito bacana, vou estar lendo ele com vocês aí. Espero que vocês gostem, vamos estar fazendo os comentários, né? E é isso aí, OCS, o Culto Subversivo Podcast Literatura, começando agora para vocês. OCS, Culto Subversivo Podcast. Bom, vamos lá, né? Então, capítulo 1, Código dos Homens, é o código da gangue. Quando se diz a um homem que seja homem, isso significa que há um modo de ser homem? Homem não é só uma coisa que a gente se torna, é também um modo de ser, um percurso a seguir, um modo de agir. Cara, já começou assim, eu já tenho um comentário pra fazer, né? Essa questão sobre o modo de ser homem, eu acho que entra muito naquilo. Eu vou trazer até uma citação da Bíblia aqui, né? Quando o rei Davi, ele fala pro Salomão, né, que é o filho dele, o sucessor do trono, ele diz a seguinte frase, eu vou pelo caminho de todos os mortais, portanto, tenha coragem e seja homem, né? O ser homem não está linkado necessariamente a ser do sexo masculino, né? Mas a atitude de ser homem, né? A ação de ser homem. Então, você ser um cara corajoso, você ter responsabilidade, né? Assumir a responsabilidade. Quando você vê acontece alguma coisa, né? Alguma intriga, muito comum de se ouvir é o cara chegar e falar assim: ah, eu fui homem, eu assumi a responsa, né? Então, o ser homem entra muito nessa questão do modo de agir, né? Não só a masculinidade, né? Eu acho que já entra esse conceito que eu quis trazer essa citação aí pra vocês que eu lembrei aqui. Então vamos lá. Alguns tentam atribuir o conceito de masculinidade todos os sentidos possíveis, enquanto outros não veem nele nenhum sentido em especial. Ser bom em ser homem não é uma coisa que encerre todos os sentidos, mas ela nunca deixou de fazer sentido. Sim, eu lembro também de uma questão, muito quando eu tava amadurecendo, né, eu deixando essa fase de ser menino e tornando um jovem adulto, né, meu pai sempre comentou disso, da maneira dele, né, coisa que eu respeito muito e me fez enxergar muito, que ele falou assim, quando você tiver que tomar uma atitude, você tem que ser homem nesse sentido, sabe? Você não pode, não é ter pelo no peito, não é, né, ser machão, não é catar várias minas. Eu lembro desse exemplo quando meu pai falou, né, e pra mim faz muito sentido sim, né, é uma coisa especial sim. A maioria das tradições encara a masculinidade e a feminilidade como opostos complementares. Não seria incorreto dizer que a masculinidade é aquilo que a gente acha menos feminino, e feminilidade o que a gente acha menos masculino. Não são necessariamente duas grandezas, né? Mas essa afirmação não nos diz muito sobre os códigos dos homens. Moças e rapazes não formam pares assim que nascem e saem correndo para viver juntinhos numa caverna úmida. Realmente, né? Jon Snow e Ygritte, esqueçam, né? Já foi essa fase aí, né? Os seres humanos sempre foram animais sociais. Vivemos em grupos cooperativos. Nossos corpos nos classificam no grupo dos machos ou das fêmeas. Interagimos socialmente no papel dos membros de um grupo ou de outro. Esses grupos não são arbitrários ou culturais, mas básicos e biológicos. E como os machos, que os machos têm de negociar com o grupo dos machos e das fêmeas. O que distingue um macho não é apenas sua reação às fêmeas. Também a outros machos reagimos como machos. Sermos quem somos tem tudo a ver com a forma de como nos vemos em relação a outros machos, na qualidade de membros do grupo dos machos. Um homem não é meramente um homem, mas um homem entre homens no mundo de homens. Cara, eu vou falar que isso aí eu acho uma afirmação verdadeiríssima, né? Não sei nem se essa palavra existe, mas eu acho muita verdade. Eu acho que nós homens, a gente tem essa questão de pertencimento em pequenos grupos, né? Desde a época da escola, quando a gente faz nossos amigos, né? Nosso primeiro contato com outras pessoas de outros grupos, né?
Mas também eu vejo isso muito para expressar a masculinidade, né? Então, por exemplo, eu na faculdade, eu tenho muito mais afinidade com, por exemplo, um colega meu, que é o Eudes, né? Que é um amigo meu que ele é mais velho e eu sinto essa necessidade de ir junto, nós temos nosso grupinho, né? Tem o Fabrício também que faz parte, mas eu sinto essa necessidade de comentar certos temas com ele que eu não posso falar, por exemplo, com as minhas amigas, né? Por essa questão de não entender, não ser legal, não pegar bem, né? Que eu sempre tento ser um cara educado, né? E isso é pra tudo, cara. Eu acho que a gente tem que ter esse momento entre nós, assim, pra trocar essa ideia, esse papo de homem mesmo, assim, sabe? Seja na pelada do futebol, né? Quando a gente tem o grupo dos nossos amigos de futebol, falando sobre time e tal. Ou no trabalho mesmo também. Eu tenho uns colegas de trabalho que entram muito nessa questão, né? Da gente se reunir, por exemplo, na hora do almoço e só comentar esses assuntos, né? Coisa que não dá pra gente falar, por exemplo, com as nossas amigas aí, né? Entre outros. Entre outras questões. Vamos lá. Então, ser bom em ser homem tem a ver com a capacidade de obter sucesso com outros homens. Foi o que eu acabei de falar, né? No contexto de grupos de homens, mais que com a relação que se mantém com uma mulher ou grupo de mulheres. Quando se diz a um homem que seja homem, o que se está se pedindo é que ele seja mais parecido com outros homens, mais parecido com a maioria dos homens, e de preferência mais parecido com aqueles homens que outros homens tenham em grande estima, né? As mulheres se julgam capazes de melhorar os homens ao relacionar a masculinidade àquilo que esperam dos homens. Os homens desejam que as mulheres os desejem, mas a aprovação feminina não é a única coisa que interessa a eles. Ao disputarem prestígio uns com os outros, o que os homens estão disputando é a aprovação um dos outros. Historicamente, as mulheres que os homens julgam mais desejáveis sentem atração por ou são alvos de pretensões de homens temidos ou reverenciados por outros homens. Quase sempre a aprovação feminina é uma consequência da aprovação masculina. Eu acho isso aí muito verdade, viu? Eu acho que entra também no quesito de você ver assim, um cara que o pessoal fala o alfa, né? Tanto na natureza, não acho que é só entre a questão dos seres humanos, né? Mas é aquele cara que é forte e tal, e que o outro homem ele reverencia aquilo, né? Ele olha e fala assim, caraca, esse cara é uma figura importante, é um ídolo meu, né? Eu acho que é muito nessa questão, por exemplo, do pai, né? Eu acho que entra muito nessa questão da família, pessoal. Vocês podem ver que um cara que ele não tem uma figura paterna, assim, definida, ele tem dificuldades, ou na verdade ele tenta procurar em outras pessoas, num professor da escola, num filósofo, por exemplo, ou num amigo que é mais velho, por conta disso, porque a admiração que a gente tem não é necessariamente também a força física como era antigamente, né? Mas no quesito de experiência, de vivência de vida mesmo, sabe? Vamos lá. A masculinidade diz respeito a ser homem no contexto de um grupo de homens. Acima de tudo, a masculinidade diz respeito ao que os homens esperam uns dos outros. Sim, concordo. Se o código dos homens parece confuso, é porque há muitos grupos diferentes de homens que esperam dos outros homens muitas coisas diferentes. Aqueles homens a quem o dinheiro e o poder conferiram uma posição sólida sempre quiseram que os homens acreditassem que ser homem diz respeito a obrigações e obediências, ou que se possa dar prova de masculinidade obtendo dinheiro e poder pelos meios tradicionais. Já os homens identificados com as religiões e as ideologias sempre quiseram que os homens acreditassem que ser homem constitui um esforço espiritual ou moral, e que se possa dar prova de masculinidade através de vários métodos de autocontrole, abnegação, autossacrifício ou evangelismo. E os homens que têm algo a vender sempre quiseram que os homens acreditassem que se possa dar prova de masculinidade ou que se possa aperfeiçoá-la desembolsando algum trocado. Cara, eu vou falar pra você, eu acho que isso entra muito também nos meios que a gente vive da internet, em que os caras estão, muitas das vezes, se validando por esses caras que vendem curso, né? Antigamente, eu não tô nem falando da bolha em específica, tá, pessoal? Não é isso, mas assim, tinha muito, eu lembro em 2015, 2016, que tinha uma galera que vendia muito curso de como ficar com mulher, né? E falava, não, isso daí, assina meu curso de sedução. Até hoje tem, né? Hoje tá bem comum isso aí, tá bem espalhado, né? Mas eu lembro disso, cara, em 2015, 2016, que os caras faziam muito isso, que queria essa prova de masculinidade, né? E oferecia isso como uma coisa fácil, mas na verdade só tava enriquecendo, né? Com uma dor
que atinge a maioria da galera, né? Inclusive os ouvintes aqui do canal, né? Eu já tenho muitos casos sobre isso aí relatados, né? Numa tribo unida, dotada de um inabalável senso de identidade própria, percebe-se certa harmonia entre os interesses dos grupos masculinos. E o Código dos Homens parece escrito em linhas razoavelmente retas. Numa civilização complexa, cosmopolita, individualista, desunida, amontoada de identidades insubstanciais, feitas com um pouco de cada coisa, o Código dos Homens torna-se indistinto. A conduta preconizada pelos homens ricos e poderosos se confunde com a de gurus e ideólogos, e tamanha é a desordem em que essas se misturam aos badulaques, nossa, eu não conheço essa palavra, masculinos, oferecidos pelos mercadores, que não é tão difícil perceber, porque dizem que o sentido da masculinidade pode ser qualquer coisa. Todas as coisas ou coisíssima nenhuma. Somando-se a isso, as melhorias sugeridas pelas mulheres, daí o Código dos Homens vira uma orientação indecifrável para se chegar a uma sucata de ideais. Para entender quem são os homens, o que há de comum entre eles e por que eles se esforçam em provar seus méritos uns aos outros, basta reduzir os grupos masculinos à sua forma nuclear. Civilizações difusas, complexas, constituídas de milhões de pessoas, são um fenômeno relativamente novo para os homens. Vou falar uma coisa também, um tema que eu vou explorar aqui também no canal, essa questão. Sociedades que têm pouca masculinidade tendem a ser mais precárias, ouvintes. E podem pesquisar isso daí. A masculinidade, ela mantém o mundo de pé. Outra coisa que eu queria explorar é sobre essa questão do ser homem, né? Porque nós temos a maior taxa de moradores de rua, são homens, né? Quem ocupa os piores empregos são os homens, inclusive os empregos mais perigosos, né? Existe essa ideia na sociedade que o ser homem é descartável, né? Então, você pode ver que os trampos mais fodidos é o homem que ocupa. Vai ver o cara que trabalha na plataforma de petróleo pra você ver, né? Ou o cara que, sei lá, um trampo que eu acho foda, tipo assim, bombeiro, por exemplo, né? O cara que arrisca a vida pra salvar dos outros, né? Um trampo que eu acho que é bonito, só que, cara, é extremamente perigoso. Você sacrifica a sua vida em prol da população, né? Ao longo da maior parte da sua existência nesse planeta, eles se organizaram em pequenos bandos, lutando para sobreviver num ambiente hostil, disputando mulheres e recursos com outros bandos de homens. Entender como os homens reagem uns aos outros impõe que entenda sua unidade social mais básica. Entender o que os homens esperam um dos outros exige que se entenda do que eles mais frequentemente necessitam uns dos outros, e que se perceba como essas necessidades forjaram a psicologia masculina. Livre de veleidades morais e despida das características locais, a masculinidade em estado bruto, que todo homem reconhece instintivamente, tem a ver com ser bom em ser homem num contexto de uma reduzida gangue de homens, prontos a combater pela sobrevivência. O Código dos Homens é o Código da Gangue. Com isso, pessoal, a gente encerra nosso primeiro capítulo, né? Consideração. Eu acho que é importante, sim, a gente se localizar em pequenas gangues, né, em pequenos bandos de homens, porque isso nos faz bem, nos faz evoluir também. E existe até outra frase, né, os mais antigos sempre dizem, né, que você deve tomar cuidado, tá? Cuidado com o grupo de homens que você se envolve. Se é uma galera que faz coisa errada, isso daí não é benéfico pra você. Se envolva com pessoas que estão querendo melhorar, que estão querendo progresso, né? Porque, que nem você, o pessoal fala, mas você fala aí sobre, você tem que ficar sempre sociável, né? Sempre estar em grupo. Eu falo isso mesmo, né? Eu falei sobre o episódio das bolhas sociais, né? Da internet. Eu acho que você tem que estar envolvido, sim, em grupos. Você tem que ser um cara ativo no grupo, né? Você tem que ser um cara que é presente lá, que dá suas opiniões, que contribui para o grupo. Porém, veja muito bem o grupo que você está inserido, tá? Eu vou falar sobre também, quando eu discorrer mais sobre o assunto, sobre essas gangues, mas gangues mesmo, né? Sobre gangue da galera que antigamente, né? Gangue de grupos mesmos, até grupos criminosos. Então fica bem atento no meio que você está inserido, viu, ouvinte? Esse negócio aí de pertencer a grupo e tal, querer provar seu valor, provar sua masculinidade, isso aí não é correto, cara, entendeu? Como a gente falou anteriormente aqui no episódio de hoje. Né? Você ser homem não é você ir lá e bater em 5 caras, catar mulher pra caramba, é a atitude, né? Você pode provar que você é homem intelectualmente,
com responsabilidade, sendo um cara íntegro, ajudando a sua família. Ser homem é isso, viu? Não confunda as coisas. Beleza, pessoal? Com isso eu encerro o episódio de hoje. Um abraço pra vocês. OCS Literatura, episódio 1. Fiquem bem.